Vasco encaminha renovação de contrato de Maicon. Vamos falar também sobre Gabriel Peck. Olha, o jogador hoje protagonizou uma história meio que bizarra do futebol. Foi julgado por algo que ele não fez no STJD. Vamos falar também sobre a contratação do novo supervisor de futebol do Vasco. O cara trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético Paranaense e chega para um lugar que está vago desde a saída do Fabiano Luns. Vamos falar também sobre o Léo, que está valorizado no mercado, tem alguns clubes o procurando, e também sobre a renovação de Ramon Dias e os pedidos que ele fez para 77 que foram atendidos para que ele pudesse renovar. Isso e muito mais. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora. Eu vou começar com um negócio que pra mim é muito bizarro, cara. Mostra o quanto a arbitragem brasileira, o quanto o STJD são falhos. Vocês lembram daquele jogo Vasco e Cruzeiro? Cruzeiro e Vasco, que o Rossi foi expulso, jogo sem torcida. O Rossi é expulso no banco. O Voaden coloca que o Gabriel Peck foi expulso. Depois o Voaden até consertou isso aí. Só que hoje é surreal. Surreal. A gente já vai fazer um mês praticamente que esse jogo aconteceu. O Gabriel Peck foi julgado pelo STJD. É isso mesmo. Julgado. Só rolou uma confusão. O Pedro Moreira, que é o advogado do Vasco, chegou e debateu, pediu também punição ao Voaden. O que fica mais claro é que o Voaden aposentou. O Voaden não vai ser mais árbitro, vai ser agora da comissão de arbitragem lá do Rio Grande do Sul. Mas é surreal, cara. Como é que você vai julgar alguém que não foi expulso? Não existe. O expulso foi o Rossi. Aí uma treta que o Voaden arrumou, que poderia até prejudicar o Vasco. Porque o Peck jogou no jogo seguinte. Aí eu digo, cara, não tem. A arbitragem brasileira ela é muito falha, errônea, não dá. E o STJD, um mês depois, fazer esse julgamento sabendo que o cara não foi expulso, me perdoe, cara, mas não dá. É muito amadorismo. É muito amadorismo. Enfim, fico com esse registro. Peck, inclusive, que o Vasco não vende por menos de 10 milhões de euros. Se não chegar com menos de 10 milhões de euros, o Peck não será vendido. Mas enfim, surreal. Coisas que só acontecem no futebol do Vasco. O Vasco que apresentou novidades hoje, né? O Rodrigo Pelaipe, que está aí do meu lado na tela, será o novo supervisor de futebol. O supervisor de futebol anterior, o Fabiano Luns, foi demitido. E chega o Rodrigo Pelaipe, tem 31 anos, filho do Paulo Pelaipe, quem não lembra aí do Paulo, né? Passou pelo Vasco também. E chega aí formado em administração, é dirigente aí desde de algum tempo já trabalhando em outros locais, né? Trabalhando no Atlético Paranaense, chegou a ser estagiário no Corinthians, no Grêmio, e foi diretor financeiro também da Ferroviária. O Paulo Pelaipe, o pai dele, foi dirigente do Vasco na gestão Campelo. Também fez história aí no Grêmio. Enfim, o Rodrigo chega para ser o supervisor, o Fabiano Luns foi demitido e hoje o supervisor é o Rodrigo Pelaipe, que estava no Atlético Paranaense e foi aí convocado pelo Alexandre Matos. O Vasco também teve uma série de renovações hoje. A primeira, formada aí pelo nosso amigo César Luiz Merlo, é do Ramon Dias. Merlo, inclusive, deixou claro que o Ramon Dias pediu um time competitivo e a 77 prometeu a ele que vai dar um time competitivo para brigar em todas as frentes, né? Isso deve acontecer. O Ramon Dias já vem conversando com o Alexandre Matos já há algum tempo e alinhando algumas situações para que o Vasco possa, nos próximos dias, anunciar reforços. O contrato foi renovado aí até 2025, será nos próximos dias confirmado pelo Vasco e tem uma opção de renovação
até 2027. Ou seja, aí poderia completar 4 anos de Ramon Dias. Só para você ter uma ideia, desde 2016, um técnico não renova contrato com o Vasco. O último técnico que renovou o contrato com o Vasco foi Jorginho, que esteve em 2015, que o Vasco cai, vai para 2016, teve seu contrato renovado, mas em 2017 ele acaba não ficando por discordâncias com a diretoria do Vasco. Enfim, o Ramon Dias até 2025 e com essa opção aí de ter até 2027. Meu amigo, eu vivi para ver isso no Vasco. Isso aí se chama profissionalismo. Você não ganha nada demitindo 3, 4 técnicos no ano. Você tendo aí a marca de um das maiores trocas de técnicos do Brasil. O trabalho só se dá com qualidade, é o que eu sempre falo, e com continuidade. Passou pela época de sofrimento, tem um ano agora para estabilizar o projeto, quem sabe 2025, um ano para buscar coisas ainda maiores. Enfim, é assim que se faz projeto. E se você vai nesse caminho, a chance de você ter um resultado esportivo muito melhor é grande. Então, parabéns ao Vasco aí, ao Ramon Dias pela renovação. Outro jogador que deve renovar com o Vasco é ele aí, ó, nosso querido God of Zaga, o nosso querido Maicon. O Vasco encaminhou a renovação de contrato com o jogador que tinha uma cláusula, a cláusula infelizmente não foi batida, né? Então, com isso, o Vasco precisou sentar e conversar com o Maicon para que pudesse ter aí a renovação de contrato. As partes sentaram, conversaram e chegaram a um denominador comum para que Maicon possa renovar o seu contrato com o Vasco. Então é essa a situação aí do Maicon. O novo contrato deve ser aí até 2024, final de 2024, dezembro. Merecia, né? Deu uma volta por cima e foi uma peça importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro do Vasco. O Maicon é um dos símbolos e um dos líderes desse elenco do Vasco. E olha, o Léo Pelé tá no meu lado aí. O cara tá valorizado, hein? É igual o Peck, eu falo com vocês. Às vezes, eu não quero o cara aqui no Vasco, mas outros clubes querem. O Bahia, por meio do Rogério Ceni, sonda a situação do jogador. O Rogério Ceni queria muito ter o Léo lá, né? Porque o Léo é um bom passador. E é um cara que trabalhou bastante com o Rogério Ceni na temporada passada. Inclusive, eles indo aí até uma final de Sul-Americana. O Internacional também está sondando a situação do jogador segundo o Joel Silva, o próprio Atlético Paranaense e também os clubes franceses de olho na situação de Léo. Léo, que tem contrato com o Vasco, foi comprado junto ao São Paulo. O Vasco devia até umas parcelas aí, mas conseguiu quitá-las. E o Vasco só vende a informação que eu tive. Quem quiser o Léo vai ter que fazer uma proposta muito boa. E também vai ter que passar pelo crivo do Ramon, né? O Léo, para quem não sabe, eu acho que pouca gente não sabe disso, é o segundo capitão do Vasco. Na falta do Medel é o Léo. Na falta do Léo é o Maicon. Na falta do Maicon é o Léo Jardim. Mas enfim, é um cara muito importante para esse elenco do Vasco e Ramon Dias, obviamente, não vai querer se desfazer dele. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo.